Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas que aborda vários temas. Falamos recentemente sobre música, já falamos aqui sobre esportes. Recentemente, o herói do esporte nacional, Vanderlei Cordeiro de Lima, que estava prestes a ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas, acabou sendo barrado por um padre maluco irlandês. Enfim, falamos de esportes, falamos de variedades. E por que não falar de política? Afinal de contas, política faz parte do cotidiano do brasileiro, ainda mais quando o Brasil vive essa crise institucional, uma crise política, financeira, e a situação realmente está ficando cada vez mais embaraçosa, principalmente para o povo brasileiro. E meu convidado de hoje, ele é líder da oposição no Congresso Nacional. Ele já foi prefeito em 2 mandatos de uma das maiores cidades do estado de Santa Catarina, que é a cidade de Blumenau. Já é deputado já há algum tempo, já foi vereador, tem ampla experiência no que se diz respeito à área política e pegou esse rojão. Ele é o líder da oposição no Congresso Nacional, o deputado Décio Lima, do PT de Santa Catarina, que gentilmente nos atende aqui no Sala. Deputado, seja bem-vindo aqui, muito obrigado pela sua presença. Ora, quem agradece sou eu, Herbert, e fico muito feliz de poder estar aqui dialogando com a sua grande audiência nesse espaço importante que vai nos permitir esclarecer um pouco deste palco que vive o Brasil, um palco, acredito, inusitado dentro do contexto histórico. Tivemos algumas repetições de acontecimentos, principalmente nesse período republicano, com a Revolução de 30, com o Estado Novo em 37, depois em 46 com a nova Constituinte, com a queda de Getúlio, depois com o suicídio de Getúlio Vargas. Os períodos que ali levaram Juscelino, que foram também muito conturbados, embora extremamente realizador. Depois o golpe de 64, onde vivemos praticamente a nossa geração, filhos que somos desse período da ditadura militar. E agora o Brasil diante de uma situação que eu tenho certeza nem eu, nem você, nem os nossos telespectadores esperávamos que íamos viver depois de estarmos no maior período da vida democrática do nosso país, são 37 anos de experiência democrática, e fomos golpeados naquele momento no ano de 2016, em abril, quando tivemos o afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Portanto, estamos vivendo uma situação atípica, com um governo sem legitimidade das urnas e, mais do que isso, com acontecimentos que nos deixam perplexos diante da gravidade que tudo tem sido produzido no nosso país. Porque, Herbert, há uma clara visão desses acontecimentos. O primeiro, a influência internacional do ponto de vista de abocanhar a riqueza do petróleo que foi descoberta em 2005, que é o pré-sal. Olha, o petróleo ele gera guerras no mundo, não ia dar golpe no Brasil. E estes acontecimentos, eles não param de terem aqui um processo permanente na vida do povo brasileiro, com palco neste Congresso, que lamentavelmente é um Congresso fisiológico, que se transformou num verdadeiro balcão de negócio, que é a Câmara e o Senado, e ao mesmo tempo, junto com isso, as estruturas de poder na calada da noite, fazendo com que os direitos do nosso povo, as conquistas históricas passam a ser derretidas e o processo de entreguismo, sobretudo do patrimônio nacional, em detrimento à soberania do país e ao Estado democrático que nós vivemos. Deputado, eu tenho a oportunidade, eu sempre tive a curiosidade em saber, e o senhor não me leva a mal no meu questionamento, por que o senhor diz que o impeachment da presidente deposta Dilma Rousseff foi golpe, e se nós voltarmos no início da década de 90, em 1992, quando o então presidente Fernando Collor de Mello, do PRN, foi impeachmentado e aquilo fazia parte da democracia, qual a diferença para o seu partido de um processo de impeachment para o outro, ou seja, de Fernando Collor para Dilma Rousseff? A Constituição Federal, eu falo para você na condição de quem presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, que é a guardiã
da Constituição Federal na Câmara dos Deputados, a mais importante comissão, pois tudo ali começa, inclusive as próprias mudanças constitucionais, e também o conjunto de legislação que é produzido no nosso país. O que aconteceu com o Collor foram elementos totalmente diferenciados. Com o Collor nós tivemos fato determinado, nós tivemos ali a materialidade do delito, desvio de recursos, somado ao ambiente de conveniência política que não havia mais como ele continuar no governo diante do processo que circulou em torno dele. O da presidenta Dilma, pasme você e os nossos telespectadores, não tem nada disso. Ou seja, a presidenta foi afastada sobre a argumentação de pedaladas fiscais. O que ela fez nas pedaladas fiscais? Ela retirou recursos que eram dirigidos para um determinado programa do governo e justamente para atender o lado mais fraco da sociedade, para não paralisar o Bolsa Família, para não permitir que as universidades públicas parassem com os programas tipo ProUni, para não permitir que o Minha Casa Minha Vida tivesse qualquer paralisação nos acontecimentos, ou seja, ela fez uma mudança dentro do orçamento. Eu fui prefeito. Isso é comum na gestão pública. Quando você está diante de uma crise que a receita ela não é aquela expectativa que previsível, você faz aquilo que se chama hoje de pedaladas fiscais, a ginástica para que sempre o lado mais fraco, principalmente aqueles que têm compromisso, como é o caso da presidenta Dilma, não sofram qualquer abalo. Portanto, as pedaladas fiscais não há previsão nenhuma no princípio constitucional. Por isso foi um golpe. Uhum. Não diz na Constituição de que é crime do agente público praticar esse tipo de conduta que, aliás, todos os 27 governadores, no mesmo período da presidenta Dilma, praticaram. Os 5.000 e tantos prefeitos também praticaram e continuam praticando. E não são absolutamente impeachmentados. Só a presidenta Dilma foi impeachmentada. Ou seja, a causa que motivou esse processo, que claramente é um golpe, era uma causa alheia aos interesses do Brasil. Quem é que promoveu esse golpe? Foram setores dos empresários, aí vem aquela figura do pato da Fiesp em São Paulo, parte dos empresários, o sistema financeiro, os banqueiros, que queriam mudar, sobretudo, regras do ponto de vista de vários aspectos, dos juros. Agora, a reforma da Previdência, o que é a reforma da Previdência? É para viabilizar, digamos, economicamente o sistema previdenciário brasileiro que está em crise? Não. A reforma da Previdência só tem um objetivo, fazer com que as pessoas façam uma avaliação do sistema público e dizer assim, eu não vou poder me aposentar, eu vou morrer e não vou me aposentar. Logo, quem ganha com isso? A primeira porta do banco. A pessoa sai para procurar um mínimo de garantia no sistema privado. Isso é um nicho de mercado, de em torno de 100 milhões de pessoas que vão bater no Bradesco, no Itaú, no Unibanco, no sistema financeiro. Então, todo esse processo em curso no nosso país, somado principalmente ao modelo de partilha do pré-sal, que garantiam os recursos para investimento na educação, na saúde, a partir do processo de exploração, foram os grandes motivadores desses acontecimentos, porque com a Dilma, com o Lula, isso não iria acontecer no nosso país. Mas, deputado, onde é que foi que o PT errou, então? Porque até bem pouco tempo atrás o PT era a situação, hoje é oposição, perdeu o governo. O erro do PT foi em não aglutinar forças como aqueles, a velha guarda do PT, Olívio Dutra, que está sumido, essa turma toda aí, ou não preparar alguém para, uma pessoa para continuar, ficou apenas na figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou o erro do PT foi, de fato, promover uma aliança com o PMDB, porque se fala tanto em golpe, mas o inimigo estava dentro da trincheira, nessa visão petista? Bom, primeiro eu quero te responder essa indagação agasalhado com as sandálias da humildade. Nós não podemos achar que ninguém errou no decorrer desse processo e nessa construção desses 37 anos de vida democrática. O PT cometeu, sim, alguns erros, mas o PT, na verdade, é vítima dos seus acertos.
Ou seja, primeiro porque o PT mexeu com os interesses dos ricos no nosso país. Quando nós vamos dar casa para as pessoas, através do maior programa habitacional, que é o Minha Casa Minha Vida, que estrancou os processos de favelização, nós estamos dando menos crédito para os poderosos e para os ricos. Nós estamos dando crédito para os pobres, ainda de forma subsidiada. Quando nós vamos fazer investimentos na educação pública, nós estamos permitindo que os filhos dos trabalhadores passem pela primeira vez aí à universidade, e não são poucos, são mais de 7 milhões que passaram a ter nesse período. Quando nós aumentamos o salário mínimo, que é uma base de referência da distribuição da riqueza, de 77 dólares, que circulou desde a década de 40 nesses patamares, e fazemos com que ele se impulsione para quase 340 dólares, nós estamos mexendo na riqueza de alguém que passa a distribuir com o povo brasileiro. O povo brasileiro teve um impacto de sair 40 milhões da linha da pobreza e da miséria, com 22 milhões de novos empregos. Nós passamos a dar uma nova dinâmica no sentido de fazer com que o Brasil passasse a acreditar no seu próprio povo. E é a regra do sucesso, porque na medida que o povo tem renda, o mercadinho funciona, o comércio funciona, a economia brasileira funciona. Na medida que nós excluímos o povo, que é a regra defendida pelo aquilo que nós chamamos de neoliberalismo, com a diminuição principalmente da proteção do Estado à grande maioria dos bolsões, principalmente de pobreza no nosso país, nós estamos substituindo, primeiro, o povo pelo mercado, que é o que eles estão fazendo. O que interessa é o mercado, depois vem o povo. E ao fazermos isso, nós deixamos a economia mais fragilizada e refém, sobretudo, das estruturas internacionais dos modelos de globalização. Então, não interessa a um país soberano ter um povo fraco. O povo brasileiro, nessa década do presidente Lula e da presidenta Dilma, alcançou patamares que historicamente se estabeleceu um marco regulatório na vida da população brasileira. O Brasil saiu de 20 milhões de veículos, de carros que eram usados por setores da sociedade para 60 milhões. Quem é que passou a utilizar esses veículos? Aqueles que não tinham, né? Então, a realidade da sociedade mudou. O Brasil, portanto, e o PT, principalmente o PT, fomos vítimas desses acontecimentos. Ora, nós mexemos com os poderosos, né? E, além disso, de um sistema que ele é extremamente cruel, que é esse modelo republicano que nós temos. Um modelo presidencialista que fica refém do Congresso Nacional, onde ele tem que fazer maioria. Ninguém governa o Brasil hoje nessa modelagem que está aí sozinhos, né? Ou seja, o golpe aconteceu porque a presidenta Dilma se negou a fazer os acordos que hoje a sociedade está percebendo e que são resultados nas malas dos dinheiros, dos apartamentos cheios e entulhados de corrupção. Quer dizer, justamente esse fisiologismo, digamos assim, este processo repugnante da política brasileira é que foi vitoriosa nesses acontecimentos do que nós chamamos, e com toda clareza, a academia hoje do direito entende que foi o golpe que o Brasil sofreu. Tá bom. É o líder da oposição no Congresso, deputado estadual pelo PT de Santa Catarina, deputado Décio Lima, que gentilmente atendeu o nosso convite, está aqui no Sala de Entrevistas de hoje. Daqui a pouco a gente continua no segundo bloco tocando em assuntos mais factuais, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Eu quero também falar um pouquinho mais do Partido dos Trabalhadores, e o deputado, como no contato entre a nossa produção e a assessoria dele, disse que não teria nenhum assunto que ele não gostaria que fosse abordado. Nós vamos abordar alguns assuntos que, para alguns, é como um tabu dentro do próprio partido, dentro da própria sigla partidária. Voltaremos daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Só deixa eu corrigir aqui, no final do último bloco eu disse que ele é deputado estadual, me perdoe, deputado federal pelo PT de Santa Catarina, o líder da oposição no Congresso, deputado Décio Lima. Ô deputado,
Muito se fala nas eleições do ano que vem, 2018. Vai ser uma eleição atípica em virtude de tudo isso que está acontecendo. E eu ouvi uma declaração do do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse o seguinte: ele tem o desejo de voltar a arrumar a casa, voltar a arrumar o Brasil. Palavras dele, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, não seria preciso, antes de tentar arrumar o Brasil, arrumar a própria casa, o próprio PT, que a distância, deputado, me parece meio rachado ultimamente. Não, muito pelo contrário, Herbert. A percepção que todos nós temos é de unidade. Até porque um momento como esse, adverso, de uma conjuntura difícil, do ambiente de profunda intolerância, sobretudo conosco. O senhor acha que o Brasil é intolerante com o PT? Não, eu acho que são setores. A opinião pública? Não, são setores. Eu acho que quem é intolerante conosco são os ricos, os poderosos, os interesses internacionais, a mídia que se serve, infelizmente, a uma pauta de criminalizar a vida pública brasileira e a própria democracia. O senhor acha que parte da mídia agride o PT? Ah, sim. Né? Não é à toa que o Lula foi 52, agora com a última edição, 53 capas da Veja. Para falar mal, não. Para falar bem, não, aliás, para falar mal. Né? Ele é o maior horário hoje de televisão da Rede Globo, para falar mal. Né? Então, há um processo orquestrado contra a pauta e o conteúdo que o PT defende. Né? Eu penso que há nesse processo, por outro lado, uma tomada de consciência da sociedade. Uhum. Há quem diga, e eu ouvi isso, de que nos momentos mais difíceis que nós passamos, aquele período do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, de que o PT só iria sobreviver para a história. Vão escrever um livro, assim como escreveram de Getúlio, de João Goulart. Que um dia existiu um partido. Que um dia existiu essa turma. Só que você vê a capacidade de resiliência que o PT teve. Né? O PT se superou. Nós chegamos a ser o partido... naquele período com 9%, embora o maior ainda, de empatia com a sociedade brasileira. Já recuperamos em 18%, já estamos em 23% da empatia e vamos voltar aos patamares até final do ano, provavelmente com 29% de empatia do povo brasileiro. Porque percebeu claramente o quê? Quem é que defende os aposentados no Brasil? Quem é que defende os excluídos? Quem é que defende os trabalhadores? Quem é que defende a soberania nacional? Quem é que defende os interesses do nosso país? Quem está fazendo essa resistência a esta crueldade de derretimento dos direitos do nosso povo, com a expressão nessa famigerada, entre aspas, reforma trabalhista? Somos nós do PT. Com todos os erros que a gente possa ter realizado e que devemos e estamos permanentemente fazendo autocrítica, mas eu tenho dito, olha, se o defeito nosso é ser do PT, nós temos o menor defeito de todos os outros. Porque mesmo com os acontecimentos de querer criminalizar o presidente Lula, nunca acharam uma conta na Suíça, nunca acharam uma mala de dinheiro. Há suspeitas de que ele tem aquilo, há suspeitas de que num processo de produção. Você acha que o ex-presidente está sendo perseguido? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida. Nós tivemos um debate recentemente no Senado Federal, que eu participei, com Geoffrey Rondon, que é um ícone da advocacia no mundo, que é advogado, inclusive, da Rainha Elizabeth, da Inglaterra. Uhum. Ele foi tranquilo, ele disse, olha, eu vim aqui porque eu li o processo contra o presidente Lula e tenho condições de debater com os senhores. E claramente, um juiz que tenha tomado essas atitudes, primeiro ponto, em Londres, na Inglaterra ou em qualquer país europeu, ele estaria afastado porque ele contaminou o processo jurídico que teria que ser com elementos da política. Ele foi parcial. Num segundo momento, ele seria literalmente excluído da magistratura, por tudo aquilo que ele fez aqui nos autos. No processo. E em terceiro momento ele estaria preso, se fosse em Londres, porque não se pode utilizar um instrumento tão delicado da complexidade humana, que é o direito
que é a justiça, que é o último remédio que nós temos para curar as aflições dos seres humanos nos conflitos, dessa forma, sem critério. Ao mesmo tempo que, recentemente, o mesmo magistrado absolve sem provas a esposa do Eduardo Cunha, que estaria gastando dinheiro da corrupção na Europa. O senhor se refere a quem? A Sérgio Moro? Não, eu me refiro a ele, as condutas que ele tem tomado. O Sérgio Moro hoje é inimigo número 1 do PT? Não, eu acho que nós temos que concluir de que o processo da Lava Jato é importante para o país. O PT não é contra a Lava Jato? Claro que não. Agora, só que os processos ali estão sendo instrumentalizados e com um lado, claro. Por que os outros não estão presos? É a grande pergunta que se faz. Por que os outros têm a generosidade de benefício e, além disso, de atitudes que ferem na alma o Estado de Direito e a ordem democrática no nosso país? Como, por exemplo, quebrar a presunção da inocência. Hoje, a mídia condena e o juiz vai junto nesse processo, não olha os autos. Tem que ter prova, a materialidade do delito. Eu sou egresso da academia, Heber. Pego ali nas lições de Nelson Hungria. O senhor é advogado? Sou advogado. Formado na Universidade de Santa Catarina? Sim, na Univale em Itajaí. Pois não. Você pega, e sou advogado de profissão, você pega ali a frase de Nelson Hungria, que ele diz, é o fio da navalha, o direito penal. O direito penal, ele corta a cabeça das pessoas inocentes. Nós tivemos episódios, por exemplo, recente nos Estados Unidos, então o presidente Obama chama uma coletiva para pedir perdão, para Lena Becker, uma negra que foi condenada à cadeira elétrica injustamente. Nós não podemos mais permitir que as pessoas sejam queimadas em praça pública, como foram na época das Cruzadas e na Idade Média. Esse mesmo advogado inglês, ele disse no Senado Federal que, olha, eu fico triste, um país tão bonito com um direito que vocês estão tendo aqui da Idade da Pedra, Aqui parece que vocês não conseguiram absorver as conquistas que a humanidade teve nesse contexto. E o direito, uma coisa nós temos que ficar claro, o direito sempre é para proteger os mais pobres e os mais frágeis na relação da sociedade. É para isso que ele existe. Não para os mais fortes. Os mais fortes não precisam, geralmente, da regra do direito. Eles são mais aqueles que corrompem o direito do que se utilizam do direito. Eu tenho 2 questionamentos para fazer para o senhor, nosso tempo já está chegando ao fim, e o primeiro é com relação a uma declaração do ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa. Eu li essa declaração, se não me falha a memória, no Estadão, dizendo que não sabe como o PT, Trabalhadores, o PSDB e também o PMDB têm coragem de lançar candidatos para o pleito do ano que vem. O que o senhor tem a dizer a respeito da declaração do ex-ministro? Totalmente infeliz. Eu não sei como ele, um ministro do STF, se aposentou com apartamentos em Miami, envolvidos em muitas questões sinistras, tem a ousadia de falar isso da democracia brasileira. Algumas pessoas... Ruim ou bom, os partidos políticos são aqueles que conseguiram levar o Brasil para esse patamar de democracia, que precisa ser melhorada, que precisa ser lapidada, que precisa, agora não com processos como a afirmação dura dele. Porque senão eu também diria que como é que alguém no STF tem coragem de falar alguma coisa com credibilidade para o Brasil? Nós sabemos como é que estão essas estruturas institucionais. A grande verdade, se nós quisermos atacar alguém, nós temos que atacar o conceito hoje de Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um Estado de privilegiados. Já começa na relação salarial. Salário de político, salário de ministro, salário de promotor, salário de juiz. A primeira coisa que nós temos que fazer não é ficar atacando isoladamente a culpa de um ou de outro. Nós precisamos aperfeiçoar o processo democrático e fazer uma verdadeira transformação do Estado brasileiro. Mas o senhor não comunga ou não concorda que a imagem das siglas partidárias estão bastante arranhadas perante a população? Com certeza. Inclusive a do PT? A do PT é a melhor delas, Heber. A do PT Veja, a última pesquisa deu 23% de empatia para o PT. E para o PMDB deu 5%. Para o PSDB deu 3%. Você olha no resultado das pesquisas eleitorais, quem é que está em primeiro lugar? O presidente Lula.
né? Aqueles que promoveram o golpe, foram os tucanos que promoveram o golpe. Né? O Aécio perdeu a eleição, mas chegou a fazer 50 milhões de votos. Hoje me dizem que não elege deputado federal em Minas. Né? Olha o Alckmin com 3%. Né? Então veja, e por que isso acontece? Porque há uma tomada de consciência da sociedade brasileira, o povo está vendo nesse momento quem é quem nessa história, felizmente. E porque há uma contrapartida nesse processo de debate, que são as redes sociais, que são espaços desse democrático como você me dá, de televisões como esta, né, que permite que todos aqui possamos falar. Felizmente, não há um monopólio no Brasil que não tenha um contraponto nesse momento, que é o monopólio da Globo. Né? Então, são espaços desses que estão nos permitindo realizar o debate com toda a sinceridade e com franqueza, como nós temos que fazer, porque senão não há caminho para nós salvarmos a democracia brasileira. Eu tenho aproximadamente 3 minutos. Vou ser cruel com o senhor. Reforma da Previdência vai passar? Não. Diga para quem você puder que nós vamos estar lá resistindo. E como é 3 minutos que você está nos dando, eu jamais poderia ser aqui infeliz de ser um pessimista. Eu sou um otimista. Nós vamos entregar esse país de volta para o povo brasileiro e vamos fazer com que todas essas mudanças cruéis que já estão infernizando a vida do povo brasileiro, nós vamos alterá-la através de referendo depois das eleições de 2018. E a reforma da Previdência é simbológica. Ali estão 86% dos idosos do nosso país que dependem dessa renda. Ali está a esperança de quem trabalhou e deu a vida, o suor para construir esse país. Nós não podemos permitir que isso seja simplesmente retirado como um direito permanente do povo brasileiro, que são justamente os trabalhadores do campo, da cidade, que se utilizam dessa instituição que foi conquistada a duras penas pela sociedade brasileira. Então, nós não vamos deixar essa reforma acontecer de jeito nenhum. Tá bom. Deputado Décio Lima, líder da oposição no Congresso Nacional, deputado federal pelo PT de Santa Catarina, queria dizer que é uma honra estar conversando com o senhor. Muito obrigado pela disponibilidade de ter nos atendido. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom. Tá bom. Tá aí, deputado Décio Lima, não usou nem os 3 minutos que a gente concedeu para falar da reforma da Previdência. Segundo ele, não vai passar. Aliás, o presidente Michel Temer tenta acelerar o processo, mas, ao que tudo indica, creio que os seus colegas parlamentares não vão querer tocar nesse assunto, ainda mais em ano eleitoral. Exatamente. Pois é, acho que não. Voltaremos na semana que vem com um novo convidado e com um novo tema. Deus abençoe a todos.